Galera, não teve jeito. O Geek foi refutado. Pelo menos é isso que o Mais de 8.000 tá falando por aí. E bem, galera, hoje a gente vai reagir ao vídeo do canal Mais de 8.000, que reagiu, no caso, que refutou o meu vídeo, no caso da batalha de Madara Rikudou versus Kuririn. E bem, vocês me pediram muito para reagir a esse vídeo aqui nos comentários do YouTube. Me pediram muito também para reagir lá pelas mensagens do Instagram. E como vocês pediram muito, bora reagir aqui e ver o que deu. E bem, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque tem mais vídeo aí refutando o refutamento chegando por aí. Sem muita enrolação, bora para esse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Mais de 8.000 aqui e voltando aqui para mais um vídeo de refutando, né? Dessa vez o canal Super Geek Verso a respeito de Madara versus Kuririn. O primeiro erro do vídeo dele é dizer que o auge do Kuririn foi na Saga Cell. Isso porque o Kuririn não ter mais treinado tão arduamente, e mesmo quando ele fez isso, ele teve períodos muito pequenos de tempo, em teoria não daria para recuperar o poder dele. Ele ainda dá exemplos de, por exemplo, o Goku ser ferido por balas, depois de ficar um tempo sem treinar, e até dá uns exemplos da vida real, de se você parar para ir na academia, seus músculos vão diminuir. Primeiramente, vamos ir para esse exemplo prático da vida real que ele deu, né? Que, bom, beleza, se você parar de ir na academia, você de fato vai ficar mais fraco, mas existe um negócio meio que se chama memória muscular. Tipo, se você treinar, você vai conseguir os mesmos resultados que antes, em um tempo muito mais rápido. Não só isso, como ele cita aquele cena, né, do Goku levando dano de um tiro, mas logo em seguida o Goku já tá até mais forte do que antes de ele ter parado de treinar, sabe? De novo mostrando esse exemplo de rápida adaptação. Mas vamos com calma, vamos falar mais sobre o treino do Kuririn. A gente tem... Seguinte aqui, ele já começou falando que o auge do Kuririn é em Dragon Ball Super, não é na Saga Cell. E tá errado, Mais de 8.000, já começou errando. Isso porque, como eu expliquei lá no meu vídeo, sim, você tem que estar treinando direto para, no caso, manter o seu poder. Você até dá o exemplo aqui da memória muscular, que realmente existe, e quem treina vai saber isso daí, mas a memória muscular não faz esse milagre. Bora botar aqui um exemplo. Bora dizer que você ficou treinando por um ano pesado, progredindo carga, dormindo certinho e fazendo dieta. Ok, você conseguiu montar ali um shapezinho legal. Só que depois desse ano aí, você fica mais um ano, no caso, parado, sem fazer dieta, sem dormir direito, comendo qualquer coisa que vem pela frente. Ou seja, você perde os seus músculos, você perde seu shape. Se você voltar a treinar, você vai conseguir um shapezinho mais rápido do que da primeira vez? Vai, até vai, mas não vai ser milagre do dia pra noite. Não vai ser coisa de você voltar pra academia e em 2 semanas, 1 mês, 2 meses que seja, conseguir o mesmo shape que você tinha lá no começo, depois de ter treinado um ano. Não funciona assim. Memória muscular, cientificamente comprovado que existe, que realmente, caso você pare e volte, você vai conseguir, no caso, seus músculos mais rápido, mas não faz milagre. Com o Kuririn é a mesma coisa. O cara ficou parado sem treinar 7 anos, tá? Ele parou de treinar na Saga Cell e só voltou a treinar na Saga Majin Buu alguns dias antes do torneio lá, porque soube que o Goku ia participar. Depois disso, da Saga Majin Buu, ele também fica praticamente parado, não treina, basicamente se aposenta, já estava casado mesmo, entra na força policial e fica por isso daí. Em Dragon Ball Super ele até tem um treino ou outro, mas foi o que eu falei, é coisas esporádicas, entendeu? É tipo bem irrelevante, porque para manter o poder, no caso, tem que ficar treinando constantemente. Ele cita ali no caso do Goku que depois daquele feito lá do Goku ter pegado a bala, ele volta a ficar mais forte? E exatamente porque o Goku não ficou muito tempo sem treinar. Ele, no caso, estava treinando já, tipo, desde sempre. Ele nunca para realmente por longos períodos. Fica apenas alguns dias sem treinar. E nesses dias que ele ficou sem treinar foi que ele ficou, entre aspas, enferrujado. E depois ele ficou mais forte porque ele voltou a treinar logo na sequência, mas não era um período grande. Era coisa de dias que o Goku estava sem treinar. Enquanto o Kuririn estava mais de 7 anos sem treinar, cara. Então não faz sentido que ele falar que o auge do Kuririn é na saga Super, tá? Não tem base. Vários indicativos que o Kuririn ele de fato continuou treinando, E ele insiste. Não com tanto rigor, digamos assim. A gente tem, por exemplo, a número 18 sabendo usar o Kinzan, e o único que poderia ter ensinado isso pra ela é o... Esse argumento não faz o menor sentido. A número 18 usar o Kinzan não prova que o Kuririn, no caso, estava treinando arduamente. No máximo, mostraria que uma vez ou outra ele ensinou o Kinzan para número 18, mas isso não prova que ele estava treinando realmente que nem antigamente. E outra, se for considerar que isso aqui é prova, que o Kuririn, no caso, treinou de fato a número 18, a gente vai ter que considerar também que o Kuririn ensinou ou treinou o Goku, por assim dizer, porque o Goku também sabe usar o Kinzan. E aí, o Kuririn, no caso, treinou o Goku por isso? Não treinou. Até o Freeza consegue usar uma técnica similar ao Kinzan. E por causa disso daí, o Kuririn treinou o Freeza? É claro que não, cara. Então isso aí não serve de argumento para falar que o Kuririn estava treinando pesado. Kuririn, indicando que ele ainda estava relativamente próximo das artes marciais. Nós temos a citação do próprio Akira dizendo que o Kuririn era o terráqueo mais forte, colocando ele assim. Calma. Ó, colocou coisa em inglês aqui já. Já é suspeito
Isso aqui já tá suspeito, tá? Indicando que Quero ele ver a ainda estava entrevista. relativamente próximo das artes marciais. Nós temos a citação do próprio Akira dizendo que o Kuririn era o terráqueo. Deixa eu ver aqui. Toriyama, número 18. Porque o Kuririn. Taranana. Aí Toriyama aqui, Kuririn. Original, suposto, né? Taranana. Aqui o Kuririn seria o terráqueo, né? Mais forte. Aqui é a pergunta. E aqui no caso seria a resposta Toriyama. Strong, Among é o terráqueo mais forte do mundo. E bem, já não tem nem 3 minutos, tem nem 2 minutos de vídeo, o cara já meteu uma entrevista do Akira, né? Em inglês ainda por cima, né? Falando que o Goku, que o Kuririn no caso é o terráqueo mais forte do mundo. Mas bora ver aqui Mais essa forte, colocando ele acima do Tenshinhan. O mangá também cita isso. Bem, o que o mangá no caso fala aqui, em português, é no caso o Yantia falando aqui pra filha do Kuririn que o Kuririn é o humano mais forte no caso que existe. Pelo menos aqui, ele fala aqui, ó. Pelo menos entre os humanos. Ele fala aqui, ó, que o Kuririn no caso é o guerreiro mais forte. Pelo menos entre os humanos. Mas o Yantia fala isso por quê? Porque ele, Yantia, tinha parado de treinar e ele mesmo antes disso fala que, no caso, se ele fosse participar do torneio, ele só ia passar vergonha. E caso você não saiba, o Tenshinhan não é humano. O Tenshinhan é descendente de alienígena, até por isso que ele, no caso, tem aquele terceiro olho na testa dele. Então, quando se fala que o Kuririn, no caso, é o humano mais forte, estamos falando aqui do Yantia, do Mestre Kami e também, obviamente, do Kuririn. O Yantia assumiu que, enfim, se ele fosse participar, ia ser uma vergonha. Ele mesmo fala isso daí. Já o Kuririn treinou alguns dias antes, então, querendo ou não, fazia sentido ele ser mais forte que o Yantia nesse momento aqui. Mas em nenhum momento isso prova que esse seja o auge do Kuririn. Só prova que nesse momento ele estava mais forte que o Yantia, que esse sim não estava treinando. Que continuou treinando, né? Isso é muito importante de se citar também. Além do mais, claro, na saga Moro foi citado literalmente que ele treinou arduamente durante 2 meses inteiros. O que aconteceu na saga Moro foi o seguinte, esse ursinho aqui chegou, no caso, que era capanga do Moro, chegou na Terra, desceu o sacode no Kuririn. Depois disso daí, meio que eles fazem um acordo que ia demorar 2 meses pra ele voltar e atacar a Terra, que é quando o Moro realmente ia vir. E aí, no caso, o Kuririn usou esses 2 meses pra treinar. Essa fala do Kuririn, no caso, só prova que ele treinou por 2 meses, no caso, em Dragon Ball Super, mas em nenhum momento aqui ele tá falando, agora eu treinei e esse é meu auge de poder, agora eu atingi o meu poder máximo em toda a minha vida. Ele não fala nada nem próximo disso. A única coisa que ele fala é que treinou muito nos últimos 2 meses, porque, enfim, da última vez ele tinha levado um sacode. Em nenhum momento isso prova que, no caso, esse é o auge do Kuririn. Porque, como eu já tinha falado no outro vídeo, para você ficar forte e manter essa força, você tem que ficar treinando diariamente, arduamente, não pode parar, tem que ficar treinando direto. E o Kuririn, antes de, no caso, desses 2 meses que ele cita aqui, ele tava parado, amigão. Tanto que ele fala lá com o Piccolo o seguinte, que tipo, quando ele ficou sabendo que esse cara ia chegar da primeira vez, ele falou, acho que eu vou treinar. E você, Piccolo? O Piccolo vai e manda real na cara dele. Eu nunca paro de treinar, mesmo em tempos de paz. Ou seja, o Kuririn tava parado e o Piccolo não. E isso fica nítido na conversa dos dois. Então, mais uma vez, essas falas aqui que você mostrou só prova que o Kuririn era de fato mais forte que o Yantia, porque o Yantia estava sem treinar. E aqui nesse caso só prova que ele treinou por 2 meses lá no Dragon Ball Super, mas em nenhum momento ele fala que esse é o maior nível de poder dele. Isso é simplesmente você que está querendo fazer parecer ser isso, mas em nenhum momento ele fala isso daqui no mangá. Então, como você pode ter percebido com todas essas evidências, o auge do Kuririn não é o da Saga Cell, e sim o de Dragon Ball Super, né? O atual. Não é, cara. O Kuririn na saga de Dragon Ball Super, no anime, foi atingido por bala, enfim. Ele foi ridicularizado pela própria número 18. Ela fala lá no anime que, no caso, o cara que ela casou, que ela gostou, não era aquele fracote que pegava dano pra uma bala. Isso é ridículo, tá? Ou seja, porque ele tá muito mais fraco. E a partir daí, no anime, que ele vai caçar meio de treinar pra tentar ficar um pouco mais forte. Já no mangá, o Kuririn é mais uma vez ridicularizado, porque ele não consegue pegar um robozinho, no caso, um inseto abelha, enfim, um insetinho robô, que ele fica tentando pegar atrás do carro lá, enquanto ele tava na perseguição na saga Super Hero, e ele não consegue. Então, esse que é o auge do Kuririn, o Kuririn que é ridicularizado pela própria esposa por tomar dano de uma bala, ou o Kuririn do mangá, que no caso também não consegue pegar um inseto. É esse que é o auge dele? É claro que não, cara. O auge do Kuririn é na saga Cell, porque lá sim ele tava treinando desde da saga Saiyajin, teve vários confrontos na saga Frieza e depois treinou por mais 3 anos para, enfim, a chegada dos androides. Depois disso ele não treinou. Só, enfim, treinamentos rápidos como antes do torneio, porque ele ficou sabendo que o Goku ia voltar, e também esses 2 meses aqui no mangá, e também tem aquele episódio lá no anime que ele treina um pouco ali, no caso,
Porque é o número 18 dessa chegada nele. Mas ainda assim, são treinos que não chegam nem perto do que era antes. Tanto que ele usa, no caso do anime, como posso dizer, ferramentas normais, tipo pesos normais de academia, porque ele tá muito franco. E no mangá ele pegou a piaba também lá do robozinho, do inseto. Mas, para esse vídeo aqui, não vamos considerar o Kuririn no auge contra o Madara, ok? Vamos considerar o Kuririn que ele se propôs a analisar, né? O Kuririn da Saga Cell. Vamos analisar então ele vai analisar, no caso, o Kuririn da Saga Cell, então bora ver se ele vai ser coerente, né? Porque já começou errado, já foi refutado que esse negócio do Kuririn ter auge na saga de Dragon Ball Super não faz sentido, tá? Kuririn pegando dano de bala, não conseguindo pegar um inseto, né? Kuririn da Saga Cell contra o Madara. O segundo erro é não saber o que é canônico. Eu não sei se você percebeu, mas todos os feitos que eu falei do Kuririn até aqui são do mangá ou são de obra diretamente do Akira. E por que eu tô falando isso? Porque ele falou que não iria considerar a versão da Toei. Não faz isso. Nem beleza, o direito dele não querer usar uma versão melhor do personagem, digamos assim, com mais feitos e tudo mais. Beleza, não tem problema nenhum com isso. O problema é dizer que o mangá do Toyotaro é roteiro de Akira Toriyama, arte de Toyotaro. Tô entendendo que ele tá querendo dizer que o mangá não é canônico. Não tenho nenhum problema em você querer usar a versão do Toyotaro, mas o meu problema está você descartar a versão do Toei como sendo filler. Tanto o Toei, tanto o Toyotaro recebem um script inicial, né, de como a história vai funcionar em Dragon Ball Super. Cara, é o seguinte, eu não falei que não ia considerar o anime, tá? Eu falei o seguinte, eu só vou considerar as cenas do mangá e do anime que são canônicas. Cenas isoladas que não fazem sentido, eu não vou considerar. Foi isso que eu falei no vídeo original. Se você for ver, assistir o vídeo lá, você vai ver que eu falei basicamente isso. E o que eu quero dizer com isso? Uma luta, no caso, ali curta que teve do Kuririn versus uma das forças Ginyu. Tá no anime e tá no mangá. Pode considerar? Pode, porque tá no anime, tá no mangá. Aquele trecho ali que o Kuririn luta contra o Vegeta, tá no anime, tá no mangá. Pode considerar? Pode, porque tá nas duas mídias, então é canônico. Agora, trechos isolados, como por exemplo, Kuririn versus Goku Super Saiyajin Blue. Só existe no anime e não faz o menor sentido, tá? Então, vou considerar isso? Não vou, porque isso é coisa da Toei. O tio Akira nem sequer sabe da existência desse anime aí tenebroso, tá? Desse filler tenebroso. Outra coisa que também não faria sentido considerar, não é do Kuririn, mas enfim, nesse exemplo que eu tô falando faz sentido. Que no caso as Forças Especiais Ginyu versus Guerreiros Z lá no planeta Senhor Kaiô. Eu iria considerar isso? Não, porque é um episódio que só existe no anime, tá? Não existe no caso do mangá, não tem base no mangá. Então foi nesse sentido aí que eu falei. Pegar coisas que no caso existe no anime e existe no mangá. Se não existe no mangá, não tem base no mangá, não faz sentido considerar, porque são coisas absurdas. E sim, quando eu falo que no caso o mangá é canônico e o anime não é porque o anime não respeita o roteiro que ela recebia do Akira Toriyama. Bora provar isso aqui, né? Lá no começo do Dragon Ball Super, no caso, o Whis fala pro Goku e Vegeta que eles não podem ficar emanando o Ki, porque, enfim, é prejudicial pro treinamento deles. E basicamente o que ia fazer eles ficar mais fortes era justamente conseguir lutar sem ficar vazando o Ki. Basicamente é isso. Fazendo esse treinamento, eles conseguiram as formas divinas. Isso tá lá no mangá e também tá no anime. Ok, até aí a Toei tá mandando show. Tava show de bola, tava seguindo o script lá do tio Akira. Só que depois ela simplesmente, enfim, jogou pro alto as instruções lá do roteiro e faz, no caso, o Vegeta e o Goku usar o Super Saiyajin Blue a todo momento. E a maioria das lutas eles estão usando, no caso, o Super Saiyajin Blue com a aura exposta, realmente ignorando completamente o que foi falado lá no começo do anime ou no começo do mangá, que era o script original do tio Akira. Já no mangá, não. No mangá tem essa base que é igual que o Izzy explica, que eles não podem ficar vazando chakra, ou não pode ficar vazando Ki, e depois eles têm todo um plot explicando o porquê disso daí, que no caso é o Super Saiyajin Blue Full Power, que aí os fãs apelidaram, que no caso é o controle total do Super Saiyajin Blue. No mangá, e também deveria ser assim no anime, o Super Saiyajin Blue consome muita energia, então eles não conseguem manter a transformação por muito tempo. E a solução para isso é justamente deixar o Ki dentro do próprio corpo, impedir, no caso, que o Ki vaze. Ou seja, teve toda uma explicação lá no começo, no treinamento do Golden Frieza, e teve toda uma resolução lá na frente no arco dos Zamasu, que no caso foi quando eles conseguiram começar a aprender a dominar o Super Saiyajin Blue. Isso no mangá. Teve isso no anime? Não. No anime, a todo momento, o Goku e Vegeta usam, no caso, o Super Saiyajin Blue. Não tem essa história que eles ficam cansados, tá? Eles usam o tanto que eles quiserem. E também esqueceram simplesmente essa história de manter o Ki dentro do corpo. Então, o anime não respeita o roteiro do tio Akira. Que é outro exemplo que o
o anime não respeita o roteiro do Tio Akira? Desde lá da Saga Z, quando era o próprio Tio Akira que escreveu o mangá, ele deixou estabelecido que Saiyajins não conseguem sobreviver no espaço. O Freeza fala isso aí pro Goku. E tem todo aquele plot, no caso do Goku, tentando achar uma nave pra fugir do planeta Namekusei, fugir da explosão. Porque mesmo que ele tivesse velocidade ou conseguisse ir pro espaço, ele não ia sobreviver no espaço, mesmo sendo Super Saiyajin. Então, desde Dragon Ball Z, ou enfim, desde o tempo que o Tio Akira escreveu o mangá, ficou estabelecido que Saiyajins não conseguem sobreviver no espaço. Enfim, chega Dragon Ball Super no mangá, tem a luta da Batalha dos Deuses, como o Bills e o Goku Super Saiyajin God vão lutar teoricamente ali no espaço, mas não é no espaço. O mangá deixa claro ali no cantinho que é na estratosfera, mas enfim, é alguma parte ainda dentro da Terra, na atmosfera terrestre, digamos assim, mas não é realmente no espaço, porque Saiyajins não conseguem sobreviver no vácuo do espaço. Outro depois disso, no mangá também tem o arco Moro, como eles estão perseguindo o Moro vai pro espaço. E o Vegeta fala mais uma vez, a gente não pode seguir ele porque, enfim, Saiyajins não sobrevivem no espaço. Então, no mangá que o Toyotaro escreve, ele respeita o que o Tio Akira estabeleceu lá atrás, que é que Saiyajins não conseguem sobreviver no espaço. O que é que a Toei faz lá no anime? Pega vários episódios, estende a luta do Goku Super Saiyajin God versus o Bills e bota pra ele lutar, no caso, no vácuo do espaço, no espaço sideral aberto. Eles não estão mais na estratosfera, nenhuma atmosfera terrestre. Eles estão, de fato, no espaço sideral. Fora vários outros episódios filhos aí também que tem dos personagens, no caso, estando de boa aí no espaço, sendo que é estabelecido que não podem, que eles não conseguem, que Saiyajin não consegue sobreviver no vácuo do espaço. Então, quando eu falo que eu vou considerar o mangá, seja de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, prioridade a isso, é porque, no caso, o mangá é o mais fiel. Mesmo o Toyotaro é quem escreve, no caso, o mangá de Dragon Ball Super, ele segue basicamente todo o roteiro ali, a lógica que o Tio Akira estabeleceu. A Toei não. A Toei simplesmente cagueando pra isso daí e faz o que der na telha dela. Então é por isso que eu priorizo, no caso, o mangá. E dentre o mangá de Dragon Ball Super e o anime, o mangá é canônico, ponto. Óbvio, com supervisão do Akira, mas ambos adaptando de sua própria maneira. Então, dizer que o material do Toyotaro é canônico da Toei não tá errado. Eu só queria... Tá errado querer considerar o anime onde tem essas atrocidades que nem eu acabei de falar, onde Saiyajins conseguem ficar no espaço de boa, enfim, desrespeita totalmente a base que o Tio Akira estabeleceu desde lá atrás, então não faz sentido querer considerar isso aí. Dizer isso, mas vamos continuar aqui, ok? Vamos considerar somente utilizando feitos do mangá e utilizando a versão do Toyotaro, beleza? O que nos traz pro próximo erro, que é ele utilizar uma cena filler para refutar um feito do mangá. Ele fala que o Kuririn não pode ter velocidade da luz porque o criança não tem o feito de desviar da luz do Taioken. Isso porque no anime é mostrado que o Goku recebeu a luz antes de sair da sua posição. Exato. Mas ele acabou de falar que não ia considerar filler do anime. Eu disse que não ia considerar, no caso, lutas isoladas. Por exemplo, Goku Super Saiyajin Blue versus o Kuririn. Isso existe no mangá? Não existe, então não tem por que considerar isso daí. Agora, a luta do Goku versus o Tenshinhan existe tanto no anime, tanto no mangá. Então faz sentido considerar porque, enfim, o anime só tá adaptando, mostrando como foi a cena do mangá. A cena do Goku sendo acertado pela luz, ela não existe no mangá. Então, peraí, mano, tem algo muito estranho aqui. Até porque, né, que aqui a gente entrou num termo de velocidade. Quando ele vai tratar da velocidade do Madara, ele fala justamente que o Madara tem velocidade da luz, porque o Naruto ele conseguiu desviar um golpe na velocidade da luz. Mas essa cena aqui do Naruto desviando da técnica com velocidade da luz indo na direção dele é filler. No mangá a única coisa que aparece é o Naruto desviando, mas você não sabe como foi essa cena, sabe? Seria muito... Muitos, inclusive, citam que isso foi via percepção. Galera, ele tá muito perdido aqui, ele não sabe o que ele tá falando. Sim, tem muita gente realmente que fala que essa cena aqui, no caso, do Naruto, foi via percepção, mas, detalhe, isso não existe. Nunca foi citado isso no mangá, isso nunca foi falado nas entrevistas, né, que a galera inventa por aí, e também no anime nunca foi falado isso daí. O anime deixa claro, no caso, que quando o Naruto desvia do raio laser, o raio laser já estava basicamente metade do caminho para acertar ele. Então não foi censuramento, não foi percepção, não foi antecipação, porque se fosse esse tipo de coisa, ele teria que começar a desviar antes do laser vir em direção a ele, coisa que não aconteceu. Quando o Naruto começa a desviar, o laser já estava indo em direção dele. Então, esse negócio aqui, realmente, muitos citam isso, mas ninguém nunca provou que ele usou percepção, antecipação, nada disso. Isso aí é só balelinha. Ele fala que, no caso, a cena é filler, simplesmente porque a cena do anime é animada e a do mangá é parada. Você quer o quê? Quer que o anime pegue a mesma cena do mangá e coloque só, no caso, a foto aqui parada, estática, lá pra pessoa assistir?
Cara, se for simplesmente pra botar as mesmas imagens sem ter movimento, a galera simplesmente vai pegar e colorir. Realmente pega a versão colorida e fala, ó, o anime é isso aqui, ó. Não tem dublagem, não tem movimento, é só colorir. Porque é a mesma cena. Só que no mangá, obviamente, tá parado. Porque é o mangá. E no anime, obviamente, tem movimento porque eles animaram o negócio. Então, realmente, eu não tô entendendo ele querer falar que a cena é filler, sendo que a cena existe tanto no mangá como no anime. A diferença é que no anime tem movimento, porque é um anime, tem que ter movimentação. Isso aqui tá muito iniciante, cara, que isso. E a cena voltando lá no caso, a cena do Tenshinhan versus o Goku... Realmente, a cena específica ali que mostra a luz chegando no Goku não tá lá no mangá, mas está explicando o que de fato aconteceu. A luta existe no mangá, existe no anime, então faz sentido considerar. Querer dizer que o Goku, na casa, ali tem a velocidade da luz, faz sentido? Não faz, porque o Goku, no caso, ali era criança, depois daquele ele ficou muito mais forte, e na saga Saiyajin a gente sabe que ele foi percorrer o caminho da serpente, que tinha 1 milhão de quilômetros lá, e ele demorou 6 meses. 6 meses pra chegar lá no planeta do Senhor Kaiô. Se ele tivesse a velocidade da luz, ele tinha chegado assim, ó. Tinha chegado em questão de horas, no máximo, tá? Acho que horas ele realmente teria chegado lá. Mas não, o cara demorou 6 meses. Aí como que ele vai ter velocidade da luz criança, ali pra desviar do negócio, e depois lá na saga Saiyajin ele não vai conseguir chegar no planeta do Senhor Kaiô? Cadê a velocidade da luz? Não tem, cara. Então, simplesmente questão de pensar, entendeu? A galera fala que Dragon Ball tem muito furo de roteiro, mas não tem. Os furos de roteiro é os fãs que criam querendo upar o personagem. Aí, quando uma coisa não bate com a outra, porque o fã upou demais o personagem, aí ele fala que a obra tem furo de roteiro. Mas não tem. É simplesmente os fãs que inventam isso daí, tá? Presunção você tirar que o Naruto teria a velocidade da luz por conta dessa cena aqui. Diferente do anime, sim. Porque no anime você consegue ver que o disparo ele ia chegar no Naruto e o Naruto ele desviou depois, sim, né? ó, então aqui você já percebe um grande enviesamento do vídeo dele, né? Cara, não tem enviesamento nenhum. O que eu falei foi o seguinte, eu vou considerar anime e mangá. O que existe no anime, existe no mangá. Coisas que só existem no anime, eu não vou considerar porque, enfim, é invenção da cabeça dos produtores. A mesma coisa, Goku, Super Saiyajin Blue vs Kuririn, faz sentido considerar? Não, porque não tem base no mangá. Agora, uma luta que existe tanto no mangá como no anime, faz sentido considerar. Aí ele tá, no caso, querendo dizer que a cena aqui do Naruto desviando não é válida, simplesmente porque a cena tem movimento. Cara, isso daí é, tipo, absurdo. Ele quer que, no caso, o anime seja só, tipo, a terceira temporada de Nanatsu no Taizai, que é basicamente só uns data shows, só uns slides passando. Que é isso, cara? Isso não faz nenhum sentido. E só pra falar que ele também utiliza uma pseudociência meio estranha, dizendo que pelo Madara conseguir distorcer o espaço, ele teria velocidade da luz, mas na verdade não é isso. Qualquer corpo com massa em si já deforma o espaço. Então, deformar o espaço... Ó, não tem nada a ver de pseudociência, é ciência de verdade. A não ser que você esteja falando que o Einstein esteja errado. O que eu falei foi o seguinte. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, funciona da seguinte forma. Você distorce o espaço de forma significativa se você tiver um corpo muito massivo, muito pesado, como, por exemplo, um buraco negro. Em volta de um buraco negro ali perto do horizonte de eventos, o espaço, no caso, é distorcido. E também, segundo a mesma relatividade geral de Einstein, que não é pseudociência, é ciência de verdade, quando um corpo, no caso, acelera, ele aumenta muito sua velocidade, a sua massa também aumenta. Quanto mais rápido o corpo se move, maior vai ser a sua massa. E no mangá e no anime, Madara deixa claro que o Gai estava distorcendo o espaço à sua volta de forma significativa e que ele era muito rápido, ou seja, ele estava se movendo tão rápido que a massa dele, no caso, aumentou tanto que ele começou a distorcer o espaço em volta dele. E isso não é pseudociência, a não ser que você esteja falando que o Einstein com a teoria geral da relatividade está errado. Aí você se resolve com ele. E você mostra aqui, no caso, falando que, enfim, tem micros alterações em volta de todo o corpo. Tem, mas é de forma insignificante. Você vê aqui alguma coisa orbitando em volta de mim? Não, porque não tem realmente alteração do espaço significativo. Você vê, no caso, alguma distorção quando eu ando, ou quando você anda, você consegue distorcer as coisas à sua volta? Não, porque o seu corpo não é extremamente massivo como um buraco negro. E você também não tem velocidade próxima da luz. Então é por isso que você não distorce o espaço dessa forma. Então não é pseudociência mais de 8.000. Você simplesmente só não entendeu a teoria geral da relatividade lá de Einstein, tá? Mas, enfim, isso não tem como eu resolver isso daí, né? Isso não é um feito de velocidade da luz. Mas eu vou considerar os critérios dele, por quê? Porque depois dessa cena do Goku, é citado, né, pelo Sr. Popo que o Goku deveria se mover mais rápido que um raio. Um raio são mais lentos que a luz, né? Cara, ele já começou com essa, cara. Ele tá querendo realmente falar que a metáfora do Sr. Popo, no caso, é literal? Ó, vou falar.
O Sr. Popo fala o seguinte aqui. Detalhe que ele tá colocando tudo em inglês, tá? Depois eu vou falar sobre isso aqui também. Mas enfim, o que o Sr. Popo fala aqui é basicamente o seguinte. Goku, você vai ter que ser rápido como o raio e tranquilo como o céu, ou ao contrário. Acho que ele fala, na verdade, é você tem que ser tranquilo como o céu, calmo como o céu e rápido como um relâmpago. É basicamente isso que ele fala. Mas isso é uma metáfora, meu amigo. Ele não tá falando de forma literal. Isso porque céu tem emoções, céu tem sentimento, o céu sente raiva, o céu sente amor, o céu sente tristeza? Não. O céu fica zangado? Não fica. Então não tem como o céu ser calmo. É simplesmente uma metáfora. Assim também é a história lá do relâmpago. Ele, enfim, disse que tinha que ser muito rápido, mas não era de forma literal. Ele não ia ter de fato a velocidade de relâmpago, porque o Sr. Popo falou. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu falar, por exemplo, que eu sou uma pessoa feia de matar, tá? Isso é uma forma literal? Não, é metáfora. Quer dizer que eu sou tão feio que quando a pessoa me vê, no caso, ela iria morrer. Isso seria de forma literal. Mas isso, de fato, acontece na prática? Não, porque é uma metáfora, cara. Você falar que a pessoa é feia de matar, a pessoa não vai morrer quando vê a outra, entendeu? É uma metáfora, uma figura de linguagem, não é de fato literal. Então, isso aqui é realmente decepcionante. E como ele mesmo fala, é a velocidade de um relâmpago, é totalmente abaixo da velocidade da luz. Então não faz sentido querer falar que essa fala do Sr. Popo vai escalar o Kuririn à velocidade da luz, cara. Isso aqui é absurdo. Outra coisa que eu tô notando é, todas as fotos que ele tá colocando aqui pra provar os pontos dele são em inglês. E isso daqui, tá, é coisa de quem geralmente tá escondendo coisa. Por quê? Porque, no caso, basicamente ninguém aqui no Brasil, a maior parte dos brasileiros não falam inglês. E aí o que acontece? Quando o cara coloca essas fotos em inglês aqui, ele tá, no caso, querendo enganar as pessoas. Porque é o seguinte, quem já é seguidor dele, quem já é inscrito dele e vê essa imagem aqui, ele não tá nem aí porque tá escrito nessa imagem. Ele só quer saber o que o criador de estimação dele tá falando. O que ele falar, o seguidor fiel vai simplesmente apoiar. Agora, uma pessoa que chega nova no canal dele e quer questionar, quer, no caso, realmente entender se o que ele tá falando é verdade ou não, vai tentar ler isso daqui, só que a pessoa não vai conseguir, porque a pessoa não fala inglês, entendeu? Então, quando ele coloca isso daqui, ele tá meio que querendo enganar o público. Porque quem já é a favor do que ele vai falar, independente do que ele vai falar, não importa o que ele vai colocar aqui, vai apoiar o que ele vai falar. E quem quer ser contra, no caso, não sabe falar inglês, então não vai poder, no caso, rebater o que ele tá falando. Enfim, isso não faz nenhum sentido, galerinha. Preciso dizer isso, então, teoricamente, isso já coloca uma certa validação no feito do anime, certo? Mesmo quando... Por que no caso, o Goku ter velocidade de um relâmpago vai validar, no caso, ele conseguir desviar de luz? Cara, isso não faz sentido, cara. Ele mesmo fala que o raio não é tão rápido quanto a luz e agora tá metendo essa loucura. Considerando o mangá, a gente tem novels dizendo que o Naruto morrendo conseguiu desviar de uma arma de fótons. Mais coisa em inglês. E eu não sei se o Naruto base morrendo deve ser tão mais forte assim que o Madara, sabe? Então eu acho justo dar velocidade pro Madara também por conta disso. A não ser que ele também reclame da canonicidade das novels. De novo, esse vídeo parece ser muito tendencioso nesse quesito. Mas sim, Madara tem velocidade da luz. E agora o Kuririn, ele não tem velocidade da luz como ele disse no vídeo. Bom, a gente não precisa se apoiar só nesse feito, digamos assim, do Goku desviando do Taioken. De novo, a gente tem a citação do Sr. Popo dizendo que o Goku deveria... Cara, ele insiste nesse negócio de querer falar que velocidade de um relâmpago é igual a da luz. Não é, cara. Ele mesmo falou lá no começo que, enfim, velocidade de relâmpago é mais lenta que a velocidade da luz. E agora ele fica insistindo nisso daqui. E como eu disse, não é algo literal, é uma metáfora, cara. Ser mais rápido que um raio, o que já coloca o Kuririn acima das velocidades hipersônicas que o Super Geek Verso falou que era o máximo dele, digamos assim. E a gente também tem um feito do Raditz desviando do Macaco Sapo do Piccolo. E por que isso seria a velocidade da luz, cara? Que é uma técnica que consegue chegar à Lua basicamente instantaneamente. No mangá ela chega instantaneamente, diferente do anime que tem um certo time frame. E mesmo você considerando o anime, olha isso, você considerando o anime pra nerfar, ainda assim você já chega, tipo, quase 30% da velocidade da luz para o Raditz. Ó, bora tentar entender o que ele tá fazendo aqui. Ele tá querendo dizer que, no caso, o ataque do Piccolo chegou muito rápido ali na Lua, então teria uma velocidade próxima da luz, tá? E no caso, como o Raditz desviou do ataque do Piccolo, então ele teria, segundo ele, 30% da velocidade da luz. Agora bora ver se isso aí faz algum sentido. E bora tentar entender como ele chegou nesse cálculo aqui. A base do cálculo dele, no caso, é o feito do Piccolo acertando a Lua. Ele fala que, no caso, aquilo ali foi tecnicamente instantaneamente, mas não foi instantaneamente. Mas bora tentar entender aqui. No anime, aquilo ali acontece por volta de, sei lá, uns 3 a 6, 5 segundos. A distância da Lua é por volta de 384.400
400 ou 500, eu não sei. Eu vou botar aqui aproximado, tá? Não sei de cabeça. Essa que basicamente é a distância da Terra entre a Lua. Enfim, varia, mas a média é basicamente isso aqui. 384.400 metros de distância aqui da Lua. Se a gente for pegar, no caso, o menor tempo que a gente tem no anime, forçando, sendo a favor, no caso, a gente vai chegar à conclusão de que o ataque do Piccolo no anime demorou com tempo de tela, demorou por volta de 3 segundos ali pra chegar na Lua, bora botar 3 segundos aqui, e a gente chega a um valor de... 128.133 km por segundo, né? Porque, enfim, foi segundos que aconteceu. Se a gente, no caso, pega isso daqui e vai ver, no caso, com a velocidade da Lua, com a velocidade da luz, que no caso é 3 milhões, no caso, de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Isso aqui realmente seria próximo de 30% que nele tá falando aqui. Então tá, foi daqui que realmente que ele tirou esse negócio. O Raditz tinha 1.200 de poder de luta, tá? Então, com 1.200 de poder de luta, segundo o mais de 8.000, ele tem 30% da velocidade da luz. Mas isso não faz o menor sentido. Primeiro por quê? Bora explicar. Realmente, o Piccolo usa a técnica que acerta a Lua e, de fato, é uma velocidade muito grande. Porém, a gente sabe a distância que eu botei aqui, que é 384 mil e alguma coisa a distância entre a Terra e a Lua, a gente sabe a distância, mas a gente não sabe, de fato, o tempo que isso aconteceu. O mangá não fala o tempo que aconteceu. Ele falou ali que foi praticamente instantaneamente, mas não foi. O mangá não fala isso daí, tá? Não tem essa informação no mangá. No anime também não é falado quanto tempo demorou pro ataque chegar até a Lua. Se a gente for pegar, no caso, o tempo de tela que aconteceu a cena, a gente vai chegar nesses 6 segundos ali que o ataque demorou pra chegar lá, ou até 3 segundos. Fazendo o cálculo aqui, eu creio que ele chegou, no caso, que ele usou esses 3 segundos dizendo que demorou pro ataque do Piccolo chegar à Lua. Só que pegar o tempo de tela para fazer um cálculo não faz o menor sentido. Isso porque eu vou dar um exemplo prático aqui. Na saga clássica lá, o Goku e o Kuririn estavam treinando para correr super rápido com o Mestre Kami. E aí, no caso, eles tinham que percorrer 100 metros. O Goku, se eu não me engano, acho que fez 8,5 segundos. Isso na história, tá? Isso no anime. Porém, se a gente for pegar a cena do anime e for cronometrar no nosso mundo real, a cena, no caso, durou apenas 2,2 segundos. Algo em torno disso daí, tá? Então, a gente tem, no caso, uma cena, um fato realmente que prático, que é que no anime, no caso, o tempo de tela foi apenas de 2,2 segundos do Goku correndo e percorreu os 100 metros. Já dentro da história, o Goku demorou cerca de 8 ou foi 9 segundos para fazer isso daí. Eu vou pegar a imagem aí do anime, do mangá e botar aqui por tempo certinho, mas foi de 8 a 9 segundos que ele conseguiu correr dentro da história. Então a gente já pega isso daí que não faz sentido pegar o tempo de tela, porque dentro da história o Goku demorou 8 segundos ou 9 segundos. No tempo de tela foi apenas 2 segundos. Então não faz sentido pegar o tempo de tela que aparece no anime para querer fazer cálculo aqui da velocidade do ataque do Piccolo. Não faz o menor sentido. Mas eu vou além. Na saga do Freeza, o Freeza na sua última forma usa aquele ataque dele lá de energia para eliminar, se não me engano, o Dendê. E o Piccolo, no caso, vê o ataque e fala o seguinte, fala algo mais ou menos assim: nossa, o ataque foi muito rápido, até pareceu um flash de luz. O Piccolo fala basicamente isso daí, tá? E o que acontece? Se o Piccolo constata que o ataque do Freeza era muito rápido e só pareceu um flash de luz, significa que ele não tem a velocidade de um flash de luz, que, enfim, é a velocidade da luz. A mesma coisa eu falar, esse gatinho aqui parece com um tigre. O gato parece com um tigre? Parece. Mas o gato tem a mesma força, a mesma velocidade que um tigre? Não tem. Assim como o Piccolo falou, que o ataque do Freeza na sua última forma parecia um flash de luz. Ou seja, se é algo que parece, é porque não tem. Então, se o Freeza, na sua última forma, usando um ataque, não tinha velocidade da luz, por que raios o Piccolo na saga Saiyajin já teria 30% de velocidade da luz, cara? Isso não tem nenhuma lógica, como eu acabo de provar. Se for pegar o tempo de tela para chegar nesse cálculo aqui, não faz sentido, porque, como eu dei o exemplo do Goku, não faz sentido. E também, se for pegar a fala do Piccolo lá no mangá, arcos depois, já prova que também não tinha como ele ter 30% da velocidade da luz, porque o Freeza, na sua última forma, não tinha velocidade da luz, tá? Então, mais uma vez refutado, meu amigo, mais de 8.000. Mas bora seguir aqui e ver o que ele fala mais. Desviando no Macaco Sapo, certo? E aí você utiliza alguns guias, como por exemplo, que o Kaioken duplica a velocidade e tudo mais. Nem precisa apelar muito pra guia, o próprio mangá fala do Kaioken. Mangá na descrição, né? A proporcionalidade do PDL, né? Se o PDL aumenta, a velocidade aumenta. Então, poxa, basicamente você tem um Kuririn aí com 75 mil de poder de luta, que foi o último poder de luta revelado oficialmente, né? Ele teria sim velocidade da luz, né? E isso, o da saga Freeza,
Isso é muito importante de citar. Mesmo que você considere só o PDL de 13.000, ainda seria 2.6 vezes a velocidade da luz. O da saga Frieza. E no vídeo ele falou que não passa nem de Hipersonic. Tá, bora tentar entender. Ele falou que o Kuririn tem 15 vezes a velocidade da luz e a base é o Raditz ter desviado do ataque. Então bora fazer um cálculozinho aqui pra tentar entender o que o mais de 8.000 fez, tá? Mas já vou desvisando que ia ser refutado, mais de 8.000. Mais uma vez, tá fácil, está fácil. Cadê a calculadora, meu amigo? Eu fechei. Ó, ele disse que o Raditz tem por volta ali de 30% da velocidade da luz. O Raditz tinha, no caso, 1.200 de poder de luta, por volta disso daí. Podia ser um pouco mais, um pouco menos. Podia ser um pouco mais, um pouco menos, mas a gente vai arredondar aqui para 1.200 para fazer o cálculo. O Raditz tinha 1.200 de poder de luta. Ele fala que isso era 30% da velocidade da luz, beleza? Se a gente multiplicar isso por 3, a gente vai ter 90% da velocidade da luz, porque se uma pessoa com 1.200 tem 30% da velocidade da luz, se multiplicar por 3, a gente vai ter 90% de velocidade da luz. Então, ele quer dizer que uma pessoa com 3.600 de poder de luta teria 90% de velocidade da luz. Se for seguir essa lógica do Raditz, que ele tinha 1.200 de poder de luta, então seria 10% da velocidade da luz, já que ele tinha 30, seria 400. Então, bora botar aqui mais 400. Então, na cabeça do mais de 8.000, uma pessoa com 4.000 de poder de luta já teria a velocidade da luz, pegando basicamente o que ele mostrou. E então, ele também falou que no caso o Kuririn tinha 75.000 de poder de luta, né? Se liga aqui agora. Vou achar basicamente o número lá, as 15 vezes que ele falou. 75.000, que foi o número que ele falou, que foi o último poder que o Kuririn apareceu, dividido pelos 4.000 lá do Raditz. 18,65, arredondando 18 vezes. Então, realmente, eu tô no caminho certo. Ele basicamente fez um cálculo parecido com esse daqui para chegar aquelas 15 vezes velocidade da luz. E ele também falou de proporcionalidade. Então, bora explicar agora o que aconteceu aqui. Por mais de 8.000, o Raditz tinha 30% da velocidade da luz com 1.200 de poder de luta. Na cabeça dele, então, uma pessoa que tinha por volta dos seus 4.000 já teria a velocidade da luz. O Kuririn, no caso, pelo guia lá foi mostrado, tinha 75.000 de poder de luta. Eu não concordo com esse guia, porque isso não foi falado no mangá, só tá no guia, mas enfim, bora seguir a lógica do guia. 75.000 de poder de luta. Uma pessoa de 4.000 para 75.000 é um aumento de 18,75 vezes mais poderoso. E ele quer dizer que no caso aqui, se o poder de luta aumenta, o Ki da pessoa também vai aumentar da mesma forma. Ele até usa ali o exemplo do Kaioki, mas aí aqui tá, mais de 8.000. Isso só funciona com o Kaioki. Dentro do mangá e até nos guias que você mostrou, só é falado que o Kaioki consegue, no caso, aumentar os atributos da pessoa igualmente. Se ele usa um Kaioki triplo, vai aumentar 3 vezes a força, a velocidade. Se ele usa um Kaioki aumentado 4 vezes, vai aumentar a força, a velocidade de tanto. Se ele usa 20 vezes, a mesma coisa. Isso apenas com Kaioki. Agora, eu te desafio, mais de 8.000, achar no anime ou no mangá que seja uma fala ou referência que fale que, no caso, o aumento de poder de luta é proporcional aos atributos físicos. Na verdade, ao contrário. Os atributos físicos são proporcionais ao aumento de poder de luta. Porque não é, e eu vou provar pra vocês agora, tá? Porque é isso que ele quer dizer. Se o poder do Kuririn é 18 vezes, no caso, ele achou um número de 15 ali, mas enfim. Se o Kuririn é 18 vezes mais forte ou 15 vezes mais forte que o Raditz, então ele deveria ter por volta de 15 ou 18 vezes a velocidade da luz, ser 15 vezes ou 18 vezes mais forte, mais rápido, mais resistente que o Raditz. É basicamente isso que ele está dizendo. Só que isso faz algum sentido? Não, porque ele faz, no caso, esses cálculos aqui baseado na regra de 3 do PDL. E, enfim, isso aí não é confiável e eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Bora botar aqui calculadora de regra de 3. Regra de 3. Bora entrar aqui e vou mostrar pra vocês. Como que isso não é nem um pouco confiável, tá? Ó, vou pegar números reais. O Goku, na saga Saiyajin, tinha lá por volta dos seus 416 de poder de luta. O 6 não quer ir, minha amiga. Beleza, ele tinha por volta de seus 406 de poder de luta. O Goku tinha por volta de 60 quilos. 60 quilos, vou botar aqui na calculadora pra não errar. E deixa eu ver, cancela aqui. O Goku tinha por volta de seus 60 quilos, no caso. E ele andava com a roupa que pesava por volta de 100 quilos pra, enfim, ficar como se fosse um treinamento constante. Ou seja, 60 quilos do peso do Goku, mais 100 da roupa dele. O Goku tinha por volta de 160 quilos. Quando ele chegou no planeta Senhor Kaiô, que a gravidade era aumentada 10 vezes, esses 160 quilos se tornam 1.600 quilos, ou 1 tonelada e 600 quilos, enfim. Um pouco mais de 1,5 tonelada que o Goku conseguia suportar, isso na saga Saiyajin. Bora botar aqui, 1.600
Se o Goku, no caso, com 300 milhões de poder de luta, quanto ele conseguiria levantar? Quanto vocês acham aí que ele conseguiria levantar? Já vão chutando aí. Meu teclado não quer funcionar, cara. Deixa eu ver aqui se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 milhões, tá certo aqui. Olha o número absurdo que deu aqui. Se o Goku, com 416 de poder de luta, conseguia suportar o peso de 1 tonelada e 600 quilos, o Goku, com 3 milhões na forma base de Namekusei, deveria conseguir levantar ou suportar esse peso aqui, ó, de 11.538.400 e uns quebrado aqui, cara. Deixa eu ver aqui. 11.538.461 quilos. Ou também, no caso, 11 mil toneladas. Tá? E faz sentido isso daí? Não faz. Por que não faz sentido? Porque o Goku da saga Majin Buu, que é uma saga posterior, não conseguia levantar nem sequer 40 toneladas na forma base. Então esse negócio aqui de pegar e fazer regra de 3 não faz o menor sentido, galerinha. Eu vou explicar mais uma vez aqui. O que ele fez foi basicamente isso daqui, ó. Se o Goku, no caso, com 416, consegue suportar esse peso de 1.600 quilos, ou 1 tonelada e 600, o Goku, com 3 milhões na forma base de Namekusei, deveria conseguir levantar esse peso absurdo aqui, 11 mil toneladas, tá? E a gente sabe que o Goku de Namekusei da forma base não conseguia levantar 11 mil toneladas, porque o Goku do arco posterior, que é o da saga Majin Buu, não conseguia levantar míseras 40 toneladas, tá? Então, esse negócio aqui de pegar a regra de 3 não faz o menor sentido, porque se fosse usar essa lógica aqui, o Goku da saga Namekusei já deveria ser muito mais forte fisicamente, já deveria conseguir suportar um peso muito maior, mas como a gente viu, não é isso que acontece. Então, pegar no caso o poder do Raditz, pegar o poder do Kuririn e dividir pelo poder do Raditz não faz nenhum sentido. Ou seja, isso aqui já mostra que, no caso, a proporcionalidade do PDL não existe. Só tem isso com o Kaioken. Vou deixar mais claro para vocês aqui, ó. Lembrando, isso aqui não são números inventados, galerinha. 416 é de fato o poder que o Goku tinha na saga Saiyajin. 1.600 quilos é o que ele de fato conseguia levantar com a roupa pesada dele no planeta do seu Kaiô, por causa da gravidade 10 vezes aumentada. Os 3 milhões também, tá lá no guia falando que o Goku tinha esses 3 milhões de poder na forma base. E se a gente for usar a regra de 3, era para ele conseguir, já na saga Namekusei, conseguir levantar 11 mil toneladas. Só que agora a gente vai ver, no caso, se proporcionalmente isso faz sentido aqui na calculadora, amigão. Se a gente pega, cancelar aqui. Se a gente pega aqui, no caso, 3 milhões e divide ele, no caso, ali para os 416 que o Goku tinha de poder de luta, é um aumento de mais de 7 mil vezes, tá? O Goku teve um aumento de poder de mais de 7 mil vezes. De 416 para 3 milhões, ele aumentou o poder de luta dele aqui mais de 7 mil vezes. Então, o poder aumentou mais de 7 mil vezes. Mas bora ver quanto a força do Goku aumentou? A gente sabe que na saga posterior ele só conseguia levantar, no caso, 40 toneladas, que foi lá no caso... Na verdade, ele não conseguia levantar 40 toneladas na forma base, né? Mas bora botar 40 toneladas aqui. E dividir isso pelas 1.600 que ele conseguia fazer lá na saga Saiyajin. A gente tem um número cachorro aqui de 25 vezes. Então, a gente descobriu o que é com isso aqui? Que o poder do Goku, de 416 para 3 milhões, subiu mais de 7 mil vezes. Multiplicou, no caso, mais de 7 mil vezes. Aumentou mais de 7 mil vezes. Já a força realmente dele de levantar peso não aumentou nem 25 vezes. Isso porque o Goku da saga Freeza ainda não conseguia levantar as 40 toneladas que eu coloquei no vídeo, porque nem o Goku da saga posterior conseguia fazer isso. Vocês entenderam? Não existe essa proporcionalidade entre o aumento de poder de luta e os atributos do guerreiro. O que o Vegeta fala ali no vídeo, ele até colocou em inglês mais uma vez, mas enfim, eu vou colocar aqui pra vocês, é que ele fala basicamente o seguinte: se o meu poder de luta aumentou, é lógico que a minha velocidade também vai ter aumentado, mas não aumenta proporcionalmente ao aumento de poder de luta. Por exemplo, se o poder de luta do Vegeta aumentou, vamos dizer aqui, 3 vezes, a velocidade dele não vai aumentar 3 vezes. Como eu acabo de mostrar aqui no caso, nesse exemplo aqui. Do Goku da saga Saiyajin pro Goku de Namekusei, o aumento de poder dele foi mais de 7 mil vezes. Porém, a força física dele aumentou menos de 25 vezes. Porque a gente usou aqui como base as 40 toneladas que ele não conseguia pegar na saga Saiyajin. Ou melhor, na saga do Majin Buu. E no caso, os 3 milhões é da saga de Namekusei. Então, cara, não existe esse negócio de querer pegar PDL, usar a regra de 3, e, enfim, tentar descobrir os atributos do personagem. Porque não dá certo. Como eu mostro aqui no caso, se fosse
considerar o Goku com, enfim, fazendo regra de 3, na saga Namekusei, lá com 3 milhões, ele já deveria conseguir levantar 11 mil toneladas. E ele não conseguia levantar nem 40, cara. Então não faz sentido isso aí, mais de 8 mil. Foi refutado mais uma vez, cara. Então aqui, só no início, a gente já provou a superioridade de velocidade do Kuririn. Acabei de refutar, cara. E pra você que acha que só estou sendo favorável ao Kuririn nesse vídeo, não, porque um dos maiores nerfs que ele também faz no vídeo é justamente o poder destrutivo do Madara. Ele mostra uma cena lá do Madara destruindo uma cadeia de montanhas e fala que já poderia encerrar por ali o vídeo, mas na verdade não, porque o poder do Madara se estende muito além disso. Eu não me estendi muito porque poder bruto não ia ser relevante naquela luta, e eu pretendo fazer um vídeo mais à frente do poder bruto real dos personagens de Naruto, então não tinha por que se estender. Foi por isso que eu não me aprofundei muito, porque não ia fazer diferença na luta e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. E a gente pode comparar o Madara facilmente com o Toneri, que conseguiu partir a lua em 2, o que já requer uma energia capaz de destruir a lua, basicamente. Então sim, Madara é minimamente capaz de destruir luas, assim, sabe? Mas quando falamos da análise de poder que ele fez do Kuririn, ele se limitou-se a mostrar personagens destruindo luas, com citações de destruírem planetas. Sim. E ele citou que o Kuririn estaria nesse nível, sim, mas mesmo assim ainda seria uma análise bem rasa do poder do Kuririn, certo? Uma coisa muito importante que faltou ele citar é que os personagens, eles destroem literalmente até a não existência desses objetos. Quando Mestre Kami destruiu a lua, ela deixou de existir, não deixando nenhum traço. Quando Piccolo fez isso, a mesma coisa também ocorre. Obviamente você tem outras mídias que retratam sobrando destroços, como Dragon Ball Z Kakarot, mas mesmo assim, por exemplo, você tem o Vegeta dizendo que destruiria a Terra literalmente até a não existência. Cara, não existe esse negócio de destruir as coisas até a não existência, tá? O que existe tem cenas como essas lá do Piccolo destruindo a Lua, ou do Mestre Kami destruindo a Lua, onde de fato eles não vão dar o zoom depois de onde ficou a Lua pra ver os destroços. Enfim, da Terra, os pedaços muito pequenos provavelmente não dá de ver, a olho nu. E como o mangá não deu, no caso, aquele zoom pra ver, no caso, como ficou o lugar da destruição, porque não tinha relevância pra história, aí obviamente a gente não viu os destroços. Mas essa história de, destruir até não ficar nada, não existe. Por acaso agora uma Ki Blast, o Galikihan do Vegeta, o Kamehameha do Goku é o Hakai? Porque o que foi dito foi no anime que o Hakai sim consegue destruir tudo. O Hakai consegue fazer isso daí. As outras energias não conseguem. E como eu vou deixar aqui na tela pra vocês, exemplos claros, quando o Kid Majin Buu destruiu a Terra, o que é isso aqui que tá aparecendo na nossa tela? São destroços. Não destruiu a ponto de simplesmente ser tudo desintegrado. Não foi assim. Obviamente explodiu o planeta, mas como vocês podem ver, ainda tinha ali um pequeno destroço depois da explosão. Outro exemplo claro é na explosão de Namekusei. O Freeza vai lá e destrói o planeta de Namekusei. E depois disso, a gente vê no caso do mangá que ainda tinha destroços. Então essa história que os personagens de Dragon Ball destroem até a não existência não faz sentido, cara. Ele tirou isso não sei nem de onde. Porque o que foi mais próximo de falar disso aí é o Hakai, que o Hakai sim consegue apagar até a alma do indivíduo. Mas a energia normal do Vegeta, cara. E mais uma vez usando scan inglês. Então ele realmente tá devendo. O que faltou falar no vídeo dele é que essas destruições são muito mais grandiosas, né? Não é porque um personagem destrói a Lua que ele é limitado à energia capaz de destruir a Lua. Lembrando, aquela feixe do Toneri que cortou a Lua ao meio já tem energia para despedaçar a Lua, digamos assim. Os personagens de Dragon Ball destroem até a não existência. E é só isso que eu queria dizer. Cara, não tem fala que fale que a energia... não tem fala e nem também, como eu já mostrei, tem uns feitos que provam que esse negócio de destruir até a não existência com energia normal, com que normal não existe, cara. Isso aí você acabou de inventar. Eu de verdade nunca nem sequer tinha visto isso aí na fanbase de Dragon Ball. Já vi muito absurdo, mas esse negócio de energia normal, destruir até a não existência, primeira vez que eu tô vendo. Pra você entender o quão forte são as destruições causadas pelos personagens de Dragon Ball, isso colocaria o Kuririn muito acima do nível que ele pôs no vídeo, né, que é o nível planetário. Eu posso até usar aqui o guia do The Legend of Manga, que é um conjunto de informações dadas pelo Akira Toriyama, que coloca o nível de destruição planetária como 10.000, mas se a gente lembra, os personagens de Dragon Ball consideram o planeta Terra como um planeta pequeno, então esse guia estaria dizendo que planetas grandes, como Júpiter, assim, teriam, né, a quantidade necessária 10.000 para ser destruído, que faz muito mais sentido com a citação do Vegeta. E lembrando, como estamos tratando do Kuririn da saga Cell, podemos comparar ele minimamente com o Freeza em sua primeira forma, que no filme
Eu tava me perguntando de onde que ele tá tirando essas histórias aí. Já começou, ele tá usando mais uma vez a regra de 3 aí no PDL. Mas ele tá comparando o Kuririn com o Freeza, isso que tá absurdo. Do Dragon Ball Super Broly, ele fez um feito de destruição tão intensa com esse planeta que pode ser sim comparado à destruição de uma estrela, mais especificamente de uma estrela anã. E é claro que você pode questionar por que o Kuririn pode ser comparado com o Freeza na primeira. Cara, ele tá comparando o Kuririn da Saga Cell com o Freeza na primeira forma. Vocês têm noção do quão isso é absurdo? O Kuririn, dentro do mangá, que é a fonte mais confiável, a última vez que foi abordado o poder de luta dele foi quando ele lutou com as forças Ginyu, onde o Whis lá basicamente fala o seguinte, que o poder desses vermes, desses insetos, é mais de 10 mil, no caso se referindo ao Gohan e ao Kuririn. E nessa fase ele já tinha, no caso, o poder despertado pelo grande patriarca, tá? E depois disso, basicamente, o poder de luta do Kuririn realmente não é mais mencionado em números. No guia lá é mostrado que o Kuririn tinha por volta de 75 mil de poder. Faz sentido? Não faz, cara. Ele saiu, quer dizer, de 13, mais de 10 mil, né? Que o mangá fala que é mais de 10 mil. O guia fala, acho que naquela fase ele tinha 13 mil, se não me engano. Mas enfim, ele saiu de mais de 10 mil para 75 mil, sendo que ele não teve mais nenhum desbloqueio de poder. O Kuririn agora virou o quê? Saiyajin pra Tezenkai, porque depois daquilo ali ele basicamente luta ainda lá na saga Freeza, mas o Kuririn não tem Zenkai, cara, então não faz sentido ele sair de um poder de mais de 10 mil para 75 mil, cara, não faz sentido. O próprio guia acho que mostra que naquela fase ele tinha por volta dos seus 13 mil, e aí do nada pula para 75 mil? Não faz sentido, mas bora lá. Mesmo considerando o poder do Kuririn, que tinha 75 mil de poder lá no guia, o Freeza na sua primeira forma tinha mais de 500 mil, amigão. O Freeza na primeira forma tinha mais de 500 mil de poder de luta. Aí tu quer dizer que o Kuririn, humano, sem treinar em gravidade aumentada, só mesmo treinando no aberto, conseguiu sair de um poder de 75 mil, que já é desconfiado, já é duvidoso, pra mais de 500 mil? Não faz sentido, cara. Meu amigo, isso não tem lógica nenhuma, tá? Primeira forma, a gente pode comparar isso por quê? Porque na saga Android, o Dr. Gero se confunde, né, o Yantia com o poder do Goku que ele estimava, né? Cara, mais coisa em inglês, mais pro azar dele, eu já sei basicamente tudo que ele ia falar aqui. O Dr. Gero fez um cálculo para determinar o quão forte seria o Goku quando eles o enfrentassem, e esse cálculo foi considerado o maior grau de fortalecimento possível, sabe? Junto com esse cálculo, ele achou que o Yantia era o Goku, e ele viu o Goku logo em seguida e não se impressionou nada com isso, indicando que o Yantia teria um poder próximo aí do Goku base da saga Android. Então sim, o Kuririn... Cara, cada atrocidade, meu amigo. Cara, ó, Margito, meu, sério, tipo, não leva pro coração, mas tu assistiu errado, cara. Tá querendo me dizer que o Yantia, o Kuririn, a diferença de poder deles pro Goku é só porque o Goku tem a transformação e esse cara não tem? Tu quer dizer que o Goku na forma base tem o mesmo poder que o Yantia e o Kuririn na saga Cell? É isso mesmo que tu tá querendo forçar? Cara, isso... Cara, de verdade, isso não faz o menor sentido, cara. Assistiu muito errado. Os caras não têm o poder do Goku na forma base, cara. Bora lá. O feito do Yantia realmente aconteceu, tá? O Dr. Maki Gero realmente confundiu o Yantia, no caso, com o Goku. Só que o que acontece? Quando o Goku questiona o Dr. Maki Gero, até onde, no caso, ele seguiu ele pra analisar os poderes dele, ele pergunta se ele foi na Namekusei, o doutor fala que não. Ele, no caso, viu as lutas dele lá no torneio de poder, viu, no caso, a luta dele, no caso, com Vegeta, e os cálculos foram baseados nisso daí. Ou seja, o cálculo do Dr. Maki Gero foi considerado quando o Goku tinha por volta dos seus 8 mil de poder de luta, que era esse o poder de luta que ele tinha, no caso, lutando com o Vegeta. Então, no caso, ele estava se referindo ao Goku da Saga Saiyajin, que tinha no máximo 8 mil de poder. Com o quádruplo Kaioken, ele teria no máximo instalando 32 mil de poder de luta. Então, quando o Dr. Maki Gero confunde o Yantia, no caso, com o Goku, era de basicamente isso que ele estava falando. Isso porque o próprio Goku questiona lá se ele tinha, no caso, analisado as lutas que aconteceram na Namekusei, que é quando ele tem o Super Saiyajin, e o Dr. Maki Gero disse que não era preciso, ele já tinha feito, no caso, cálculos precisos que indicavam o poder de luta do Goku, e como ele já tinha ficado muito forte, o poder de luta dele não ia crescer muito mais do que aquilo que ele já tinha visto na luta contra o Vegeta. Então, o pico de poder que o Goku mostrou contra o Vegeta foi de, no máximo ali, considerando o quádruplo Kaioken, foi de 32 mil de poder de luta. E o próprio Dr. Maki Gero fala que os cálculos foram feitos baseados naquilo ali, considerando o aumento de poder do Goku devido à sua idade, mas que não seria um aumento de poder drástico, absurdo, mais que aquilo ali não.
Então, basicamente, quando ele confundiu Yantia, é basicamente isso, cara. Ele tava considerando uma base de poder de 32 mil de poder que não ia aumentar muito mais que isso. Nas palavras do próprio Dr. Mark Gero, os poderes do Goku não iriam aumentar muito mais do que aquilo da Saga Saiyajin, tá? Então, quando ele confundiu o Yantia com o Goku, é basicamente disso que a gente tá falando. 32 mil, 50 mil de poder no máximo, cara. Isso não significa nem de longe que o Goku tem um poder base igual ao do Kuririn ou do Yantia, cara. Isso aqui é absurdo. Ele realmente não entendeu a obra. Pode ser comparado ao Freeza na primeira forma, que fez um feito de estrela anã. Isso ainda destacando como técnicas especiais como o Kenzan, que ele mesmo falou no vídeo. Então, de fato, o poder do Kuririn, nesse caso, ele pode ser ainda mais destrutivo com essas técnicas cara, especiais. O poder do Kenzan não é mais destrutivo, cara. O poder do Kenzan é um ataque concentrado pra cortar mais, tá? Tanto que o intuito do Kenzan não é nem explodir, nem nada, é cortar, entendeu? Então, o que faz o Kenzan ser mais letal do que uma rajada de Ki normal, que simplesmente só empurra ou destrói de cada pessoa, é porque ele ganha, no caso, propriedades cortantes. Não é o que fica mais destrutivo, entendeu? O nível do Kuririn pode ser facilmente escalável a nível de estrela anã. Com tudo isso que eu falei... Não pode, porque como eu acabo de provar, o Yantia que você disse que tinha o poder do Goku não tinha. Segundo os próprios cálculos do Dr. Mark Gero, ele tinha por volta de mais de 32 mil de poder e pouca coisa, segundo o próprio Dr. Mark. Então, se a gente for ser generoso, ele tinha uns 50 mil ali de poder. Bem distante ali, no caso, dos 500 mil que o Freeza tinha na sua primeira forma, cara. Então... Nossa, tô decepcionado. Vai ser meio óbvio a quantidade de maneiras que o Kuririn pode derrotar o Madara. Isso vai desde Speed Blitz, pela diferença enorme de velocidade. Não tem essa velocidade, como eu provei, enfim, ele usou proporcionalidade de aumento de poder e também regra de 3 do PDL, isso não faz sentido. Eu mostrei já por A mais B que se o Goku da Saga Saiyajin, 416 de poder, consegue levantar 1.600 quilos, ele deveria levantar mais de 11 mil toneladas, no caso, com 3 milhões de poder na forma base na Namekusei. Ele conseguia levantar mais de 11 mil toneladas na Saga Namekusei? Não conseguia. Então, querer usar esse negócio aqui para aumentar a velocidade, a força do personagem, não faz sentido. Refutado. Velocidade entre ambos. Pode ser devido a um soco, pela enorme diferença de poder. Ele pode simplesmente desintegrar o Madara com um soco. Eu sei que talvez você possa trazer o argumento que Madara é imortal ou coisa assim. Na realidade, nem é nesse muito contexto, porque o contexto da imortalidade do Madara é questão de longevidade e não necessariamente em regeneração, digamos assim. Cara, ele não conhece de Dragon Ball e, claro, se ele não conhece de Dragon Ball, não vai conhecer de Naruto também. Basicamente, o que fala aqui é que o Momoshiki e o Kinshiki, eles buscavam, no caso, manter a vida eterna, a imortalidade, por meio daquelas pílulas. E quanto mais pílulas ele tomasse, mais tempos eles iriam sobreviver. Mas é que tá, a imortalidade do Madara não tem nada a ver com pílulas. Ele não necessitava de pílulas pra ficar sobrevivendo. Isso aqui era com fraco chique, tá? O Momoshiki é uma piada, ele é um fraco chique. Isso aqui era, no caso, com o Momoshiki e com o Kinshiki. O Sasuke até explica que eles basicamente produziam remédios e tinham que ficar tomando aqueles remédios de chakra pra viver aí por longos períodos. Mas isso aqui não tem nada a ver com o Madara, cara. O Madara se tornou imortal por outro motivo, tem nada a ver com isso aqui. E por mais que ele consiga se regenerar, ele tem uma capacidade absurda pra isso, mas ele mesmo já mostrou que essa habilidade tem limitação, isso com o soco do Might Guy. E não com um ataque nível de estrela anã do Kuririn, sabe? Mais de 8 mil, cara. Tu tá muito fraquinho, sério. Então, bora lá. Tá querendo dizer que o Madara pode morrer mesmo sendo imortal, porque ele falou que quase morreu com o ataque do Gaia. Vou te explicar. Lento. Quando o Madara recebeu o ataque que distancia o espaço do Gai, o Madara ainda não era imortal, tá? Ele só era Jinchuriki do Jubi. Depois que ele recebe esse ataque, é que no caso ele absorve a árvore divina com fruto divino e só aí ele se declara imortal. Então você foi completamente refutado, amigão. Porque a imortalidade do Madara não tem nada a ver lá com as gambiarras do Momoshiki. E o feito que você fala do Madara falando que quase morreu foi antes dele ser imortal. Então totalmente refutado, cara. E mesmo se isso fosse verdade, em Dragon Ball já foi mostrado várias vezes que a imortalidade pode ser contornada pela desintegração, né? Ou seja... Tá vendo ele com essa história de desintegração, apagar até a não existência. Aqui basicamente o que o Vegeta tá falando aqui embaixo, ó, é que de fato ele ia atacar tanto os Zamasu que ele não ia conseguir nem sequer se regenerar. E mais uma vez ele coloca coisa em inglês pra tentar confundir o público.
Mas aqui isso aqui não cola, cara. Eu sei basicamente todas as falas dos personagens de Dragon Ball de Coi salteado, tá? As relevantes, pelo menos, eu sei. E aqui embaixo, basicamente, o Vegeta tá falando que ele vai atacar tanto o Zamasu que não vai dar nem tempo dele se regenerar. Em nenhum momento ele fala que, no caso, conseguia desintegrar o Imortal, no caso, com a energia do Ki dele, tá? E eu vou dar um bônus pra vocês entenderem melhor. Nem mesmo o Hakai, que foi falado lá no anime, que consegue apagar até a alma, consegue matar o Imortal. Isso porque, no mangá, o Goku tenta usar, no caso, um Hakai contra o próprio Zamasu, esse mesmo Zamasu aqui. E o Hakai não deu certo. Depois disso daí, o Goku vai falar com o Bills e pergunta pro Bills se ele consegue, no caso, matar o Imortal. E o Bills fala algo do seguinte, não. Tem alguns personagens imortais que eu não consigo matar. Depois o Goku, uai, mas tu não consegue fazer isso, então como tu iria vencer, no caso, lá, o Zamasu? E aí o Whis entra na conversa e fala que eles têm formas, dá a entender que eles têm forma de selamento mais eficaz do que o Mafuba. Basicamente isso. Mas o ponto relevante aqui é, o Hakai do Bills não consegue matar um imortal. Aí tu acha que com a energia normal do Vegeta vai conseguir matar um imortal? Para, cara, para. Eu vou desintegrar ele a um nível ridiculamente grande, ele não vai poder se regenerar, ou seja, a imortalidade será desfeita. Então eu já refutei de novo, a imortalidade do Madara, ele nem sequer entendeu, ele tá comparando com um fraco Chique, tá? Ele nem entendeu também que o ataque do Gaia aconteceu antes do Madara ser imortal, e também meteu o louco ali falando que o Vegeta conseguia, o Vegito, no caso, conseguia matar o Zamasu imortal, sendo que o próprio Bills falou que o Hakai não consegue. Aí se o Bills com o Hakai não consegue, o Vegeta vai conseguir. Até parece. Lembrando, o Vegito não falou que conseguia fazer isso, ele só fala que ia atacar tão rápido que ele não ia conseguir se regenerar, tá? E de fato ele não conseguiu fazer isso daí também, porque enfim, a fusão acabou e ele não conseguiu matar o Imortal. Então, o Majin Buu não tem citação falando que de fato consegue fazer isso. Na verdade, tem o contrário, que no caso é o Bills falando que o Hakai não consegue matar o Imortal. E o Feito também ele não tem. Então é simplesmente coisa da cabecinha dele. Então só aí você já percebe inúmeras maneiras que o Kuririn tem para ganhar no Madara. Nenhuma até agora. Mas o Super Geek Verso ele apontou que algumas delas não funcionariam. E é claro que eu vou ter que refutar isso nesse vídeo também. Não consegui refutar nada até agora. Ele falou que o Kaioken não funcionaria no Madara, porque ele já é um guerreiro muito habilidoso e consegue lutar sem os olhos. Basicamente isso. Por quê? Porque os personagens de Dragon Ball também conseguem lutar sem olhar. O que eu acho interessante aqui, né? Cegar o inimigo, mas desorientá-lo também. Então sim, o Madara ele ficaria desorientado pelo Kaioken. Ele pode lutar estando cego? Pode. Mas a desorientação dele é o que vai contar, é o que vai fazer ele ficar paralisado. Galera, essa parte de ficar atordoado também não dá certo no Madara, porque a gente viu o Madara sem os olhos lutando com as bijus, onde o Madara literalmente foi perfurado várias vezes no corpo, entendeu? Ele tava sem os olhos, mas enfim, o Gaara perfurou ele, as bijus atacaram ele, ou seja, ele tava recebendo muito dano, não tava enxergando, ou seja, deveria ficar atordoado, mas ainda assim tava lutando normalmente. Então esse tipo de coisa não funciona nem com o Madara base, tá? Antes do auge dele, então não faz sentido realmente querer falar isso aqui. E como eu já falei também antes, o Madara é imortal, e como eu já provei, os ataques do Kuririn não ia fazer nem cócega nele, porque toda a potência, digamos assim, de poder do Kuririn é baseado no poder de luta que eu refutei completamente lá no começo. Então não faz sentido achar, mesmo que o Madara ficasse, digamos, vulnerável, o que não faz sentido, porque como eu já falei, ele conseguiu lutar mesmo sendo perfurado, ele ainda poderia usar as sombras do limbo para lutar, no caso, no lugar dele, enquanto ele estava, no caso, nesse estado, e também ele ainda é imortal, enfim, qualquer ataque que pegasse nele, ele ia simplesmente se regenerar. Outro argumento que ele deu para as habilidades do Kuririn não funcionarem no Madara era justamente a nulificação de energia, né, que o Madara consegue fazer. E ele até trouxe uma discussão sobre Ki e Chakra e deu bons argumentos que possam igualar as duas energias, né? Porém, se você vê as duas séries, você consegue ver uma diferença muito grande entre Chakra e Ki, que é justamente como essas energias funcionam. Eu acho que a gente já pode começar por aí, porque o Chakra tem literalmente veias de Chakra que levam o Chakra por todo o corpo, diferente do Ki, que você não tem um local exato onde fica o Ki, ou veias que levam o Ki. Não, é uma energia muito mais espiritual do que qualquer outra coisa, né? Mas isso ok, isso impede você igualar essas energias? Não impede, mas há uma energia muito melhor de você fazer essa igualdade, que é justamente o chakra natural. Pense comigo, ambos, chakra natural e Ki, eles não possuem veias, né, como o chakra normal. Eles podem ser detectados por nível de poder, o Naruto usa isso, né, para detectar chakras naturais, digamos assim. Ambas energias podem ser conseguidas através da natureza, né? Em Dragon Ball não há uma distinção entre o Ki que os guerreiros Z usam, que os alienígenas usam, para o Ki que os animais usam, que as plantas usam. Não é essa distinção em Dragon Ball, diferente de Naruto. Então se você for fazer essa igualdade de energias,
seria muito mais inteligente, né? Faz muito mais sentido você igualar o Ki com o chakra natural. E por que eu digo isso? Porque uma das habilidades que ele citou, né, que o Madara pode nullificar, digamos assim, é usando o caminho Yin e Yang. Só que o caminho Yin e Yang tem uma fraqueza, que é justamente o chakra natural, que pode ser muito... Enfim, ele tá tentando fazer toda uma ginástica, todo um rodeio para tentar transformar, no caso, o Ki de Dragon Ball em energia natural, para, no caso, tentar anular as Gododamas. Mas ele mesmo falou, o que eu falei faz muito mais sentido do que toda essa reviravolta aí que ele fez. Isso porque, no caso, embora o universo Naruto, os personagens que usam chakra tenham veias, entre aspas, de chakra, mas ainda assim a energia vem dos próprios personagens, digamos, a energia vital do personagem. Assim como o Ki, no caso, é a energia vital dos personagens também. Então não faz sentido considerar o Ki interno da pessoa como chakra natural, energia natural. Não faz sentido isso daí. É simplesmente realmente ele tentando forçar o máximo possível ali pra tentar anular as Gododamas. Mas não faz sentido, cara. Muito melhor igualado com o Ki do que o chakra normal, entendeu? Mas não só isso, porque a gente não pode esquecer, né, de citar também que o Madara tem um Rinnegan, e o Rinnegan tem um caminho que nulifica ninjutsu também, mas ele também nulifica energia natural. Ele absorve energia natural. A gente ainda pode argumentar da superioridade do Kuririn, que faria com que o Madara não tenha... Já refutei essa velocidade lá no começo, então não vou mais nem falar sobre, galera. Tenha tempo de reação, mas mesmo que você queira descartar esse argumento, nós ainda temos que lembrar que em Dragon Ball, o que mais acontece é os inimigos serem derrotados justamente por não conseguirem acumular um poder muito maior do que eles conseguem absorver. Isso foi repetido com o Yakon e com o Moro, mas você também pode estender isso para outros momentos, como por exemplo o Vegeta, quando ele faz a sua autoexplosão, que é justamente... Aí, ele mesmo já se refuta aqui no caso, porque já tô sacando o que ele ia querer dizer. Ele ia querer dizer que o Madara não consegue absorver a energia do Kuririn porque ele tem energia para destruir um planeta. Mas bora lá. Ele não entende o seguinte, os personagens de Dragon Ball conseguem destruir planeta não necessariamente formando energia suficiente para consumir toda a massa de um planeta. O que eles fazem é ter energia suficiente para conseguir perfurar o solo, chegar no núcleo, explodir o núcleo e aí o planeta vai explodir por consequência. Mas, de fato, eles não têm energia suficiente para, sei lá, pegar, pelo menos não o Kuririn, pegar uma energia gigantesca e engolir um planeta. Isso ele não tem. E prova disso mesmo é o próprio Moro. O Moro, no caso, estava com energia de um anjo que é muito mais forte que o Goku. O Meros é muito mais forte que o Goku. E o que foi a solução que o Moro achou, no caso, para manter o corpo dele se fundir ao planeta? Mesmo que, teoricamente, até o Kuririn consiga destruir o planeta, ainda assim, todo o planeta, enfim, a massa do planeta, no caso, o corpo do planeta, o corpo celeste Terra, é capaz de conter o poder do Moro e de um anjo. Vocês estão entendendo? Então, essa história de que a energia do Kuririn consegue superar o poder de absorção do Madara não faz nenhum sentido, porque ele de fato não tem energia suficiente para consumir toda a matéria, toda a massa do planeta, ele só destrói o núcleo, é basicamente isso. Então, realmente, não dá. O corpo dele não aguentando a energia que ele libera, fazendo ele virar pó. Então você tem todos esses argumentos que, ok, o Rinnegan pode nulificar o Ki? Pode, até uma certa quantidade. E nós sabemos já em Naruto que a energia que o Rinnegan pega vai direto pro corpo. A diferença de um ser planetário, que é o que a gente está considerando o Madara aqui, tá? Para um ser estrela anã como o Kuririn, é de 280 mil vezes. Tipo, a gente não tá falando que o Madara não conseguiria absorver um ataque 10 vezes mais forte que ele, 100 vezes mais forte que ele. O Super Geekverse estaria dizendo que ele consegue absorver um ataque 280 mil vezes com mais energia que o corpo dele consegue gerar, tá ligado? Beleza, se a gente tivesse falando, pô, uma diferença de 1000 vezes, já seria exagerado, mas a gente tá falando de 280 mil vezes. Foi o que eu falei, né? O Kuririn não tem essa energia toda que ele tá falando. A galera de Dragon Ball destrói o planeta da forma que eu falei, atingindo o núcleo. E também tem a fala, no caso da Tabuki, que fala que quando a pessoa absorve, no caso o chakra lá, é como se fosse um poço sem fundo. A pessoa pode, no caso, escolher se ela vai ficar com o chakra, no caso, que ela absorveu, ou se, no caso, ela não vai usar o chakra que ela absorveu. Não é algo realmente automático. Tipo, absorvi, automaticamente o chakra vai se tornar meu. Não funciona assim, tá? Então o Madara pode absorver, no caso, o Ki do Kuririn, escolher se ele vai usar aquela energia ou se simplesmente não vai usar aquela energia. Então essa história de ser sobrecarregado não cola com o Madara, pelo menos não se ele usar o caminho do Rinnegan. Enfim, isso considerando o nível do Freeza, primeira forma, que o Kuririn da Saga Cell seria possivelmente... Essa aqui foi uma das coisas que mais me chocou. O cara acha que o Kuririn da Saga Cell já tem, no caso, a força do
Não, e agora também que veio uma coisa na minha cabeça. Ele quer dizer que, no caso, Kuririn tem, no caso, o poder de luta do Freeza da primeira forma, o que é absurdo. Só que logo na sequência ele também quer dizer que o Goku, ou seja, o Yantia e os outros também, tem o mesmo poder do Goku base da saga Cell. Tipo, não faz nenhum sentido, cara. Se o Kuririn, no caso, só teria, entre aspas, o poder do Freeza da primeira forma, porque o Yantia ia ter o poder equivalente ao do Goku da forma base da saga Cell, que já era muito mais forte do que esse Freeza da primeira forma. Percebe como ele mesmo se contradiz? Porque, enfim, se o Kuririn, segundo ele, sempre foi também o humano mais forte, e ele só tinha o poder do Freeza, por que o Yantia seria então mais forte do que o Kuririn se ele tinha o poder igual ao do Goku da saga Cell, que já era mais forte que esse Freeza? Não faz sentido de nenhuma forma. A única forma que, entre aspas, faz sentido é usando o poder de luta lá, o PDL no caso, e usar a regrinha de 3. Mas isso também, como eu mostrei, não faz sentido porque os atributos não sobem proporcionalmente à evolução de poder de luta. É até mais forte que isso. Então não, por scaling, por análise realmente, por critérios rigorosos, Madara não conseguiria anular um Kamehameha que seja uma Ki Blast do Kuririn, digamos assim. Mas uma outra coisa que também que ele não entendeu é que o Madara não precisa absorver ou anular, ele pode simplesmente desviar, amigão. Ele teria formas de derrotar o Kuririn. Segundo o Geekverso, um dos primeiros argumentos que ele deu foi ele utilizar a Gudodama, que tem um alto poder de desintegração. Mas bem, isso não é nada novo em Dragon Ball. Diversos ataques já foram mostrados tendo capacidade de desintegração. Os personagens simplesmente conseguem resistir a esses ataques, bem mais fracos que o Kuririn, inclusive. E óbvio que a gente pode seguir a lógica clássica em Dragon Ball, que o mais forte vai resistir ao ataque do mais fraco em 99% dos casos. Sendo as únicas exceções disso, é basicamente o Kenzan e o Kikoho do Tenshinhan, que são muito mais fracos que os inimigos que eles enfrentaram, mas mesmo assim eles conseguiam causar certo dano a eles. Mas bem, Madara entraria nesse 1% de falta? Na realidade não, porque a gente tem o Hakai, O Hakai que tem um alto poder de desintegração, e no mangá do Toyotaro a gente viu que o Granola conseguiu resistir a ele pelo gás, O gás que seria tão forte ou mais que o Granola, e o Granola conseguiu resistir ao Hakai, que também tem um alto poder de desintegração. Cara, ele realmente não entendeu o mangá de Dragon Ball de forma geral. Bora lá. O Bills explica pro Vegeta que quando você vai dominar o Hakai, você vai dominar a energia da destruição, você tem que aceitar a destruição como o algo certo a se fazer, como o primordial. Ele até fala que a destruição vem antes da criação, então você tem que aceitar a destruição como algo normal, tá? Você tem que estar sempre focado nisso daí. E aí, quanto mais você acreditar nisso, mais forte o seu poder como o Hakai Shin vai ser. É por isso que ele fala que o poder dele não tem limite, porque ele tá sempre nessa mentalidade. E aí o que acontece? No caso lá do Gas usando o Hakai, no caso contra o Granola, ele usou meio que sem querer, tá? Tanto que depois ele fica surpreso, fica olhando ali pra mão dele e nem sabia o que ele tava fazendo ali. E aí ele só usou, no caso, o negócio superficialmente ali nos braços do Granola. Tanto que só o que é destruído de fato é aquelas roupas, digamos assim, de pulso do Granola que é destruído. Algo parecido ao que o Bills fez no caso lá contra o Vegeta, onde ele só destruiu a armadura do Vegeta. A diferença é que o Bills fez aquilo conscientemente, ele fez aquilo porque ele quis. Já o Gas fez aquilo, no caso, no Granola sem querer, porque ele nem quer saber realmente da habilidade. Ele usou ali por instinto, digamos assim, ele não sabia realmente. E no caso do Vegeta usando o Granola ele resistindo, é a mesma coisa. O Vegeta não tinha, no caso, essa aceitação da energia da destruição. Ele realmente não estava focado nisso daí. Ele estava mais focado na vingança do Granola, no passado dos Saiyajins que tinha feito com aquele planeta, então ele não estava realmente focado. E se você não estiver focado na destruição, como o Bills falou, o seu poder não vai ser limitado como o dele. Vai falhar. Assim como o poder do Vegeta, o Hakai do Vegeta falhou no Granola, e assim como o Hakai do Gas falhou no Granola. Por quê? Porque, no caso, nem o Vegeta, nem o Gas tinham esse pensamento do Bills de, enfim, aceitar de fato a destruição. Tanto que depois o próprio Vegeta vai lá e fala, ele meio que pede desculpas mentalmente. Desculpe, senhor Bills, eu não posso mais ser o carrasco que já fui um dia, eu não posso ser como você, que aceita a destruição como um todo. Porque o Vegeta mudou. O Vegeta teve toda a evolução da Saga Saiyajin até Dragon Ball Super. Ele não é mais a mesma pessoa, não é mais aquele carrasco que ele era antigamente. Então, se ele não consegue aceitar de fato a destruição, o poder dele não vai ser como o do Bills, ou seja, o Hakai falha. Tanto que falhou contra o Granola e também o do Gas falhou contra o Granola. Mas não é, enfim, porque um é mais forte, outro é mais fraco, não é isso, tá?
O Madara também poderia Mas ele não entendeu. Genjutsus, eu até achei engraçado. E outra, ele também, tinha esquecido, a Gogodama não entra nessa escala do Hakai. A Gogodama é uma técnica, tipo, é um hack, é uma habilidade à parte. Ela não quer saber da sua resistência, da sua durabilidade. Ela ignora isso completamente, entendeu? Ela ataca e fere até mesmo a alma, entendeu? E ela vai realmente negar o que estiver tocando, diferente do Hakai, que depende, no caso, do quanto a pessoa que está usando acredita na destruição, do quão forte é a mentalidade da pessoa na destruição para conseguir usar aquela técnica. O Hakai pode ser destruir tudo até a alma? Pode, mas se for usado por um deus da destruição, que nem o Bills, que realmente acredita totalmente na destruição. O Gas não acredita, porque ele nem sabia dessa explicação, o Vegeta também mudou, não acredita, então por isso que o Hakai deles falhou. A Gododama não tem essa condição de, tipo, eu tenho que estar concentrado, eu tenho que isso, não. Se estiver usando a forma de desintegrar e tocar, esquece, vai ser desintegrado, tá? Independente do seu poder de luta. Então, não existe isso que o Kuririn ia sobreviver, porque, enfim... Porque ele fala que o Kuririn ele treina a mente dele, mas é muito mais para treinar técnica de combate, não mesmo fortalecer a mente dele. O que é um completo erro, se você lembra que no próprio vídeo dele ele mostrou uma scan, né, literalmente falando, né, que para ter um ki forte você precisa também ter uma mente poderosa, né. Não só isso, em diversos momentos de Dragon Ball você vê os personagens de fato meditando e ficando mais fortes por causa dessa meditação. E até o próprio Akira Toriyama falando que para você ter um ki forte, para você ter um ki elevado, né, você também precisa de uma mente igualmente poderosa, né. Então sim, não faz o menor sentido você dizer que o Kuririn não tem uma mente forte. E consequentemente não faria sentido também você dizer que ele não resistiria a um Genjutsu por causa disso. Foi como eu disse no vídeo original, a galera de Dragon Ball realmente treina mentalmente, mas o treino mental deles é pra simular combates físicos, não é realmente pra resistir a ilusões. Tanto que, como ele falou, desde criança, ele mostrou, na verdade, desde criança que ele, Kuririn, treina mentalmente, o Goku também, mas mesmo assim, lá na saga Freeza, o Ginyu toma o corpo do Goku, e aí quando o Ginyu no corpo do Goku vai falar com o Kuririn, no caso, fala que o Goku tá fora de si, ele deve estar sendo controlado mentalmente, hipnotizado ou algo assim. Ou seja, o próprio Kuririn reconhece que mesmo com esses treinamentos que eles já fizeram, eles são suscetíveis, no caso, a ilusões, entendeu? O próprio Kuririn falou, ele cogita a ideia do corpo ali do Goku, que ele achava que era o Goku, tá sob hipnose, sob controle mental. O próprio Kuririn fala isso daí. E o Kuririn ou outro personagem de Dragon Ball, a maioria dos Guerreiros Z, nunca experienciou nenhum tipo de técnica parecida com Genjutsu, ilusão. As ilusões do universo Naruto são muito perfeitas, você nem sequer vai perceber que tá numa ilusão, cara. Se ele percebesse, teria todo um rolê pra ele conseguir quebrar, mas até ele perceber, já teria sido derrotado. Então não faz realmente sentido achar que o Kuririn vai conseguir quebrar a ilusão, porque não vai. Então se o Madara usasse o Genjutsu mais poderoso de todos, que consegue acertar a nível global no Kuririn, ele não ia nem sequer entender, porque não ia ser uma coisa tipo, o Kuririn vai se ver lutando contra o Nappa, contra o Majin Buu. Não, o que ele ia ver era uma vida perfeita dele, com a número 18, bem sucedido no trabalho, sendo forte, com a filha dele crescendo, é basicamente isso que ele ia ver. Então ele não ia nem desconfiar que estava na ilusão, e sim, perderia pro Tsukuyomi Infinito. Outro argumento utilizado também é que o Madara poderia utilizar o caminho humano para absorver a alma do Kuririn. Sim. O problema disso é que, como estamos usando o mangá de Dragon Ball Super, lá é literalmente citado que a absorção de energia, no caso seria o equivalente para absorção de alma também, é inútil contra alguém mais rápido, né, do que a própria absorção, né. Então, como a gente mostrou... Mas aí aqui tá, o Kuririn é uma lesma, como eu provei aqui, aqueles cálculos que ele fez de velocidade não faz o menor sentido, já refutei isso lá no começo, então, sim, o Kuririn é uma lesma comparado ao Madara, que ele mesmo assumiu aqui ter velocidade da luz, o Kuririn não tem velocidade da luz, como eu provei aqui, refutando os cálculos de PDL dele, então o Madara poderia sim, facilmente se aproximar, tocar nele, puxar a alma dele, mas ele nem sequer precisa, ele pode simplesmente usar a sombra do limbo, que é imperceptível pro Kuririn, e essa sombra do limbo sim usar o caminho humano e acabar com a luta, cara. Já mostrou aqui, já provou que o Kuririn é muito mais rápido que o Madara, realmente não tem no caminho humano contra o Kuririn. E o último argumento para o Madara conseguir derrotar o Kuririn é ele pegar ele de guarda baixa e ir lá ele. Sim, isso funcionaria, isso basicamente funcionaria com qualquer personagem de Dragon Ball. Acho que até o Bill já foi ferido quando ele estava de guarda baixa. E é claro que ele tentou incrementar isso com a habilidade do Limbo do Madara, que não pode ser detectado nem por chakra natural, lembrando que a gente está fazendo essa equivalência de chakra natural com Ki, e também não pode ser tocado, fora a utilização do chakra dos 6 caminhos que o Kuririn não possui. Teria formas do Kuririn de Dragon Ball Super fazer isso? Teria, mas como a gente está se limitando a falar do Kuririn da Saga Cell, ele não conseguiria fazer isso. Mas também não adianta muito ter os limbos se nenhum deles tem a capacidade de ferir o Kuririn ou qualquer coisa do tipo.
Mas sim, poderia fazer assim uma estratégia do, sei lá, o Madara se fingir de morto e vir lá um Madara limbo apunhalar ele pelas costas. Beleza, aí vai do roteiro, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero aí que todos tenham assistido, tenham entendido os argumentos, tenham entendido a força do Kuririn, a força do Madara e qual seria o resultado do confronto entre eles e suas habilidades interagindo aí. E aí, galera, sobre essa parte do limbo eu já falei, né? Enfim, o limbo é imperceptível, pode muito bem pegar o Kuririn de guarda baixa e puxar a alma dele. Então, eu não sei porque que ele tá falando que não faz sentido, porque, enfim, se o personagem não consegue ver, detectar o outro, não faz sentido ele esquivar de um ataque. Não é roteirizar, é a lógica. Se eu não tô vendo um ataque chegar, eu vou tomar o ataque. Simples assim. E de forma geral, tá? Eu gostei do vídeo porque ele meio que me poupou de fazer um vídeo respondendo comentários no canal principal. Então eu gostei do vídeo, tá? Eu fui falando no decorrer do vídeo aqui e tal, mas de verdade, não tenho nada contra você, tá? Inclusive até achei o vídeo legal. Eu só queria pedir que no caso da próxima vez que você for, no caso, reagir a algum vídeo meu ou refutar, que seja, e queira provar alguma coisa, use fotos em português. Isso porque basicamente, acho que no Brasil, acho que só 5% da população fala, no caso, inglês, consegue entender inglês fluentemente. Então, a não ser que todo o seu público seja esse 5%, não faz sentido você só usar, no caso, scan inglês. Fica parecendo que você está querendo esconder alguma coisa, que quando você falar alguma coisa, o seu público fiel vai te apoiar, e quem queira te refutar no seu próprio vídeo, seu próprio público, digamos assim, que queira questionar, não vai poder, porque os caras não sabem falar inglês, então eles não vão entender o negócio e vai ficar por isso mesmo. Ele não vai parar o tempo dele para ficar tirando print, para digitar, traduzir, entendeu? Então, na próxima vez que eu for fazer isso, coloca as fotinhas em português, coloca os trechos em português, que enfim, é mais fácil, tá? Mas de forma geral, eu gostei do vídeo realmente, é um vídeo interessante, mostrando a ótica dele. Infelizmente eu fiquei um pouco decepcionado, não vou mentir, porque ficou meio claro que você não entende algumas minúcias, algumas nuances de Dragon Ball, como por exemplo ali o Hakai, enfim, você não entendeu direito, inventou um negócio aí de que o Ki normal consegue desintegrar até a não existência, sendo que não tem base pra isso, o próprio Hakai ainda consegue destruir um imortal, o Bills fala isso daí, entendeu? Então tem umas coisinhas aí que, enfim, qualquer coisa que eu tenha falado aqui não leva pro coração, tá? É conteúdo, é só conteúdo realmente aqui, reagir aqui, de forma geral, até agradeço pelo vídeo. E é isso, né, galera? Refutado, infelizmente, fazer o que tive que refutar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!